Amém. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 21. Amém? Diz assim: depois que todo o povo fora batizado, Jesus também. Enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz disse do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Versículo 23. Ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos, era como se pensava, filho de José, filho de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José. José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai. Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de Joseque, Joseque de Jodá. Jodá de Joanã, Joanã de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel e Salatiel de Neri. Neri de Melque, Melque de Ade, Ade de Cozã, Cozã de Elmodã. Elmodã de de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate Levi. Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim. Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi. Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nazon. Nazon de Aminadab, Aminadab de Admim, Admim de Arne, Arne de Esron, Esron de Fares e Fares de Judá. Judá de Jacó, Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, Abraão de Tera, Tera de Naó, Naó de Seruque, Seruque de Ragaú, Ragaú de Faleque e Faleque de Eber e Eber de Salá. Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jarade, Jarade de Malalael, Malalael de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, Adão de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, mais uma vez, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas bênçãos, ó Senhor, que tu tem derramado em nossas vidas, pela graça de sermos alcançados, pelo teu santo plano de salvação, que nos remiu, que nos limpou, nos perdoou e nos salvou. Obrigado, Deus, porque através do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos vida, Pai. Aonde antes não tínhamos, pelo contrário, éramos mortos em nossos pecados. E somos eternamente gratos a Ti por essa obra salvífica que nos alcançou. Portanto, nos abençoa mais e mais com o conhecimento a respeito do Senhor através da Tua palavra.
nos ilumina, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento para compreender tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, o nosso coração, prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Fica conosco, ó Deus, nesse momento, que nós venhamos receber de ti a bênção da iluminação para compreendermos a tua vontade, cada vez mais sabermos o teu propósito e a tua vontade para a nossa vida. Em Cristo Jesus, nele, o nosso Senhor e Salvador, oramos, bendizemos e agradecemos, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Lembrando apenas que na semana passada a gente falou um pouco sobre o início do ministério de João Batista e, mais especificamente, a gente falou a respeito da pregação de João Batista. E aqui, só a título de recapitular e de lembrar, eu queria que vocês falassem para mim o que João Batista pregava. Batismo para arrependimento, não é isso? E, exatamente, né? Batismo mediante arrependimento para perdão de pecados e o que mais? O que as pessoas que se arrependiam e eram perdoadas, eram batizadas, elas precisavam fazer? Leiam aí o versículo 8. É assim mesmo. Por isso que a gente tem que recapitular. O que elas precisavam fazer? Após se arrependerem, serem batizadas e perdoadas, o que elas precisavam fazer? Produzir frutos dignos que mostrem o seu verdadeiro arrependimento. Então grave isso aí. Grave isso aí, porque isso aí era o cerne da pregação, era o centro da pregação de João Batista. E era isso que ele pregava e era isso, aliás, e foi isso que a gente estudou e viu na semana passada. O que nós iremos ver hoje são basicamente duas coisas. E aí eu peço que passe aqui um slide. Que nós vamos ver basicamente essas duas coisas. O batismo de Jesus e a genealogia de Jesus. E o que nós podemos aprender sobre essa genealogia de Jesus? O que a gente realmente pode aprender, se tem alguma coisa que a gente pode aprender com esse monte de nome que a gente leu aqui e que muitas vezes, né, sejamos honestos, quando chega na genealogia, o que a gente faz? A gente pula, né? Ainda mais com um monte de nome estranho, né? Que a gente quase nunca viu. Sim. É porque, imagine o seguinte. Deixa eu usar o próprio Peu aqui como exemplo, né? Como é o teu nome, Peu? Francisco. Na tua família só teve você de Francisco ou já tiveram antes outros Francisco antes de você? O que você acha? Então o nome Francisco se repetia? Sim, é a mesma coisa aqui. Às vezes era dado o nome de um avô, às vezes era dado o nome de um... Enfim, tinha... Vocês lembram quando João Batista foi receber o nome? Né? Que perguntaram para ele, né? Aliás, perguntaram para a mãe como era que ia ser o nome do menino e ela disse o quê? João. Não, João. Batista não é nome. João. Aí disseram o quê? Mas não tem ninguém na tua família com esse nome. Então era muito comum que as pessoas recebessem nomes que já tivessem sido de pessoas já da família dela. E hoje não é diferente, né? É por isso que a gente costuma dizer, só tem uma Maria no mundo, né? Porque são nomes comuns. Por exemplo, usando aqui agora a mãe como exemplo. Como é o primeiro nome da mãe? Maria. E o primeiro nome da avó, mãe da mãe? Maria. Como é o nome da tia Sônia?
Pode falar, irmão. Tudo era Maria, né? E- São as três Maria, né? E Zezinho é o irmão delas. Os três têm Maria no nome. Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque existem alguns nomes aqui, né, nessa genealogia que se repetem, porque é comum realmente nas famílias as pessoas receberem o nome de familiares. Amém. Então, obviamente, quando a gente olha para esses nomes aqui na genealogia, às vezes a gente não tem muita ideia de como isso aqui poderia ser importante, né? Mas obviamente que é. A genealogia aqui, ela não está à toa. A gente vai já ver isso aqui, que ela tem um quê aqui, uma importância muito grande, e é por isso que Lucas colocou ela aqui. Mas, antes da gente ver a genealogia, a gente vai ver o batismo de Jesus. Então, por favor, versículo 21, vamos lê-lo novamente. Diz assim: depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu. Olha só, 4 coisas aqui a respeito do batismo de Jesus, elas são significativas e elas merecem um destaque. 4 coisas aqui dentro desse batismo de Jesus, que compreende o versículo 21 e 22, 4 coisas são significativas e merecem destaque. A primeira delas é justamente o fato de que Lucas está dizendo que Jesus fez o quê? Não. O que ele fez, o batismo, não foi ele que realizou. Ele orou. E quem realizou o batismo dele foi João. Então não é algo que ele fez, ele foi batizado. Então Jesus orou. E assim, só quem vai dizer que Jesus orou aqui no batismo é Lucas. Porque Mateus não relata essa oração que Jesus fez, ele relata o batismo, talvez até com mais riqueza de detalhes em outras questões, mas ele não relata o fato de que Jesus orou aqui. Ele não relata essa oração que Jesus fez aqui no batismo. Só quem vai relatar é Lucas. E mais, essa oração de Jesus é a primeira menção nos evangelhos de que Jesus orou. E um detalhe: o que é que está acontecendo aqui além do batismo? O que está se iniciando aqui? O que é? O ministério de Jesus. Então, poderíamos dizer que Jesus inicia o seu ministério de que maneira? Orando. Em oração. O que nos faz pensar o quanto Jesus, ele dava importância a essa relação dele com o Pai através da oração. Porque eu acho que às vezes a gente esquece uma coisa muito importante. O que é a oração? A gente costuma resumir a oração numa coisa, qual é? Não. Pedir. As nossas orações, infelizmente, elas se resumem a pedidos. Mas a gente esquece que a oração, ela vai muito além do que simplesmente pedir. A oração é um relacionamento com Deus. É um momento onde a gente fala com Ele. Existem momentos que a gente escuta a voz de Deus? Sim ou não? Claro que sim. Sabe quando é que a gente escuta a voz de Deus? Quando a gente lê a Bíblia em voz alta. É ou não?
porque é a palavra dele. Mas a hora que nós estamos orando é a hora que Deus escuta a nossa voz. Então, a oração, ela é um relacionamento e Jesus está demonstrando que essa relação com o Pai, através da oração, é algo extremamente importante. Aqui é o início, como eu falei. É a primeira menção de Jesus orando. Mas em todo o ministério de Jesus, a gente sempre está vendo ele em oração? Sim ou não? Sim. Ele inicia aqui o ministério dele com oração. Quando ele vai escolher os 12, ele ora antes. Quando ele vai ser preso, antes dele ser preso, ele faz o quê? Ele ora lá no Getsêmani. Ele está curando um monte de gente, ele se ausenta, né? Ele se recolhe e sobe um monte e vai orar. Então a gente percebe que o ministério de Jesus é um ministério marcado pela oração, demonstrando a importância que Jesus dava à sua relação com Deus, a relação dele com o Pai, através da oração. Olhando para nós, irmãos, a gente poderia dizer o seguinte: Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. E aí, mesmo assim, ele fazia o quê? Orava. Então, se Jesus, sendo Deus, ele valorizava essa relação dele com o Pai em oração, quanto mais nós. É algo que nós devemos olhar para a vida de Jesus, observar isso nele e praticar. Desenvolver, dar importância a essa relação com Deus através da oração. Desenvolver realmente uma vida de oração. Isso é algo que a gente deveria fazer. Observar isso em Jesus e praticar isso que Jesus praticava. Então, essa é a primeira coisa que é importante, que é significativa, nós observarmos e destacarmos aqui no batismo. Jesus, ele ora, e na hora que ele orou, o que aconteceu? O céu se abriu. A outra coisa que eu gostaria de destacar, a segunda coisa, é justamente o seguinte: o fato de Jesus ter sido batizado. E ele foi batizado por quem? Por João Batista. Agora presta atenção. Qual era o cerne da pregação de João Batista? Que vocês me falaram no começo? Batismo mediante arrependimento para perdão de pecados. E aí uma transformação de vida, ou seja, apresentando frutos dignos de arrependimento. Aí você me responde: então por que Jesus foi batizado? Ele não tinha pecado. Jesus precisava mudar de vida? Não. Ele precisava se arrepender? Precisava ser perdoado? Então por que ele foi batizado? É uma das coisas. O que mais? Por quê? Se nós... Aliás, abra comigo aí, por favor, Mateus capítulo 3. E aí eu vou pedir para alguém ler os versículos 14 e 15. Mateus capítulo 3, versículos 14 e 15. Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15. E aí, se alguém achou aí, por favor, pode ler. João, porém, então interviu dizendo: eu preciso ser batizado por ti,
Só um detalhe, só um instante, Peu. O que acontecendo aí? Jesus chegou para João Batista batizar ele. E João Batista não queria batizar ele. Disse o seguinte, disse isso que a gente acabou de escutar do Peu aí. Ele disse, olha, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Aí qual é a resposta de Jesus? Versículo 15. Porque é necessário para que se cumpra toda a justiça. E João concordou. Então Jesus, ele foi batizado, olhando aí para as próprias palavras dele, para que se cumprisse toda a justiça. E aí, o que seria essa toda a justiça que precisava se cumprir? E aqui é basicamente três coisas. Três coisas que fazem com que toda a justiça que ele está falando aí se cumpra, ok? São basicamente três coisas. A primeira é que o fato de Jesus ser batizado por João dava ao próprio João, ao ministério de João e o batismo que João estava realizando, dava credibilidade ao batismo e ao ministério de João. Vocês lembram numa discussão que vai acontecer lá na frente, quando os fariseus perguntam para Jesus, olha, com que autoridade tu faz essas coisas? Vocês lembram dessa discussão? E aí Jesus pergunta para eles, eu respondo com que autoridade? Se vocês me responderem, se o batismo de João era de Deus ou era dos homens. Vocês lembram dessa situação, dessa discussão? Quem vai dizer, quem vai dar essa autoridade, quem vai determinar, quem vai chancelar essa autoridade do ministério de Jesus, do ministério de João e do batismo dele, é simplesmente o fato de que Jesus foi batizado. Porque se o próprio Jesus é batizado por João, isso dá como é que eu posso dizer, meu Deus, uma credibilidade, uma garantia de que o batismo de João, de fato, é de Deus. Que o ministério dele, de fato, é real. É válido. Não, porque ele vai ser preso. Ele é preso praticamente quando Jesus inicia o ministério, aí João Batista é preso. Porque tem citações a respeito, por exemplo, citações que tem aqui do batismo de João, é aqui no batismo de Jesus, né? Só tem a citação, né? Porque quando ele aparece, que ele está batizando, né? Sim. Só que na sequência vai fazer citações que no discípulo de João, de Jesus, pede que ensine a orar como não ensinava ele. Sim, sim. Porque os discípulos de João, mesmo com a prisão de João, eles continuaram o ministério de João. Continuaram praticando esse batismo. Só que eles não é que eles não deveriam, mas é que eles deveriam ter olhado para Jesus, porque João sempre está apontando para Jesus. Inclusive, a gente viu na semana passada que o próprio João, o povo estava pensando que ele era quem? O Messias. E ele diz, não, eu batizo com água, mas vem alguém que eu não sou digno de desatar as correias da sandália, que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo de João, e é isso que a gente tá vendo aqui agora. O batismo de João, que ele vai ser chancelado por Cristo, pelo fato de Cristo ter sido batizado, é que faz com que o batismo de João seja algo que fosse válido, ele valida o batismo de João. Obviamente, aqueles que foram batizados só no batismo de João, eles precisariam de alguma outra coisa. Qual era? O Espírito Santo. E a gente vai ver isso aonde? Atos capítulo 19.
Mas o que eu estou mostrando para vocês... Pronto, deixa eu tentar explicar isso melhor. Vocês lembram que eu disse que todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles só tiveram validade, por quê? Porque o sacrifício de Jesus aconteceu. Então, o sacrifício de Cristo, ele validou todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Lembra que eu disse isso aqui uma vez? É a mesma coisa. O batismo de Jesus está validando o batismo de João. Então, cumprir toda a justiça, em primeiro lugar, é que Jesus, ao ser batizado, ele está validando o ministério de João e validando o batismo de João. Em segundo lugar, Jesus pecou? Não. Ele precisava se arrepender? Não. Mas Jesus, ele se colocou no lugar de quem? Do pecador. Então, Jesus, ao ser batizado, ele está se colocando no lugar dos pecadores. Por isso ele também foi batizado. É o cumprimento da justiça, exatamente. Ele se coloca não somente na cruz, mas já aqui no batismo, ele está se colocando no lugar dos pecadores, assumindo esse lugar dos pecadores. E terceiro e último, que seria cumprir toda a justiça, é que Jesus, ao ser batizado, Deus estava formando nele um novo povo. Então aqui o batismo de Jesus representa o início de um novo povo, que seria quem? A igreja. Que agora esse povo, que é um novo povo, ele não se daria mais pela questão nacional. Quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Os judeus, a nação de Israel. E aí todo aquele que nascia da nação de Israel, que era judeu, ele era considerado o quê? Povo de Deus. Então, em Jesus, os verdadeiros israelitas, como Paulo vai dizer lá aos Romanos, são aqueles não que nasceram judeus, não que foram circuncidados na carne, mas aqueles que são circuncidados aonde? No coração. E esses são quem? Todos aqueles que se arrependem, são batizados e vivem uma vida que produzem frutos dignos de arrependimento. Então, Jesus, ao ser batizado, ele está aqui iniciando um novo povo. E aí eu quero que você perceba uma coisa. Quando ele é batizado, que Lucas está dizendo que ele está orando, o que desce sobre ele? O Espírito. E aí, só para que vocês entendam, olha o versículo 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. O Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea como pomba. Aí preste atenção aqui numa coisa. Primeiro, né? O texto não está dizendo que o Espírito Santo, ele apareceu e a forma dele era uma pomba. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele apareceu em forma corpórea e que desceu sobre Jesus como uma pomba. Como é que uma pombinha desce? A ideia aqui é que geralmente uma pomba ela desce com as asas abertas. A ideia é que o Espírito desceu tal qual uma pomba desce. Mas não está dizendo que a forma que o Espírito assumiu era a forma de uma pombinha. Não está dizendo isso. Está dizendo que ele desceu de maneira corpórea. E dava para ver o corpo. E que a maneira como ele desce sobre Jesus era semelhante a quando uma pomba vai pousando. Estão entendendo isso? Então, essa ideia de que, né, a imagem de uma pombinha é o Espírito Santo, não faz sentido. Não faz sentido.
Mas o que eu queria falar para vocês em relação a isso aqui? Primeiro, antes da gente entrar aqui, Deus está em Cristo no batismo formando um novo povo. Lembra quando o ser humano foi criado por Deus? Depois que ele forma o homem do pó da terra, o que ele faz? Ele sopra o quê? O fôlego, né? A palavra lá, ela dá a ideia de que ele sopra o espírito, né? O fôlego de vida, o espírito. No grego, a palavra é pneuma, né? Da onde vem, por exemplo, a palavra pneu. Por que é pneu? Porque dentro tem ar, por isso que é pneu. Então, tudo que tem pneu tem a ver com ar. Por exemplo, pneumonia. Por que é pneumonia? Porque dentro é uma inflamação nos pulmões. E o pulmão tem o que dentro? Então, essa pneuma, que é o ar, que é o espírito, que é o fôlego, ela foi depositada no homem. E naquele momento, o homem estava sendo criado, ok? Quando Jesus é batizado, é como se Deus estivesse criando um novo povo, um novo homem. E o que é derramado sobre ele? O Espírito. É por isso que Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo é uma nova criação. Que em Cristo é como se nós estivéssemos sendo recriados. Da mesma maneira que Deus criou Adão lá no jardim. Só que agora ele está depositando sobre nós não só um fôlego de vida, mas o próprio Espírito Santo está sendo colocado naqueles que nascem de novo. Deu para entender, não é? Amém? Então vamos falar um pouco sobre essa questão aqui do Espírito Santo descendo sobre Jesus. Uma nova criação. Exatamente. É como se nós, por exemplo, agora o nosso DNA não é mais o de Adão. O nosso DNA agora é o de Cristo. E nós estamos sendo agora formados como Cristo e não mais formados como Adão. Por isso que é uma nova criação. Por isso que Jesus fala nascer de novo. Ok? Deu para entender, não deu? Amém. Continuando. No Antigo Testamento, as pessoas eram ungidas com quê? Com óleo. Esse óleo era o símbolo do Espírito. Por isso que todas as vezes que alguém era ungido com óleo, o que acontecia com aquela pessoa é que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, passava a habitar nele. Ok? E quem que recebia essa unção? Os reis, profetas e sacerdotes. Então eles recebiam essa unção, sim. Juízes não. Eles recebiam essa unção, a não ser juízes que eram também profetas, como é o caso de Samuel. Esqueci o que eu ia dizer. Ó. Sim, eles recebiam essa unção para exercer essas funções. Então Jesus está aqui recebendo essa unção do Espírito para exercer a função dele. Qual é a função dele? O que ele está iniciando aqui? O ministério. Então ele está sendo ungido pelo Espírito para cumprir o seu ministério. Deu para entender, não é? Então, Jesus está sendo ungido pelo Espírito, diferente lá do Antigo Testamento, que eles eram ungidos com óleo e representavam o Espírito. Jesus está sendo ungido com
o próprio Espírito. E aí ele está aqui sendo, por que não dizer assim, né, capacitado para o ministério. Amém. Essa é a terceira coisa a respeito do batismo. A quarta e última é justamente o seguinte: a voz que é falada do céu. Então vamos ler o versículo 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz disse do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Eu quero que você preste atenção nessa afirmação, porque ela é muito importante. Muito importante. Quem é que está dizendo isso aqui? Quem é? Deus. E o que é que ele acabou de dizer? Tu és o meu filho. Essa afirmação, ela é extremamente importante, principalmente quando a gente vai ver, e provavelmente a gente vai ver isso na próxima semana, quando a gente vai ver na tentação. Porque qual é a tentação de Judas, de Satanás? A primeira coisa que ele fala: não, se tu és o filho de Deus. E aqui Deus está dizendo o quê? Tu és o meu filho. Deus já tinha dito. E Satanás tenta aqui fazer uma tentativa de fazer com que Jesus duvidasse dessa afirmação. Entende? Do mesmo jeito que ele conseguiu fazer com que Adão e Eva duvidassem da afirmação que Deus havia dito. A gente vai ver isso na semana que vem, eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas eu quero que você perceba que Deus está fazendo essa afirmação. Tu és o meu filho e em ti me agrado. Jesus, ele era o filho amado de Deus que haveria de agradar a Deus. E agradaria a Deus de que maneira? Obedecendo. Obedecendo à lei e obedecendo, como Paulo vai dizer, até a morte. Então, em obediência a Deus através da lei, Jesus se tornaria o filho que agradaria a Deus, obedecendo e sendo o sacrifício agradável a Deus, por causa da obediência. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Porque Jesus veio para ser aquilo que Adão não conseguiu ser. E o que Adão não conseguiu ser? Obediente. E Jesus veio para obedecer. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos para a genealogia. Vamos para a genealogia. Quer falar alguma coisa, Pedro? Vai falar. É, Vi. Mas aqui o Espírito agora está com Jesus, ele não vai mais. Enquanto Jesus não for, ele não volta para o fogo, né? Porque agora ele está com ele. É uma questão. Você levantou uma questão extremamente teológica. Porque no caso, como você falou, os sacerdotes, eles eram filhos, só que o Espírito de ser sobre ele voltava. Ele, na verdade, aqui, aliás, no Antigo Testamento, essa unção do Espírito, ela poderia ser retirada. No Novo Testamento, não. Uma vez o Espírito habitando, ele habita para sempre. Né? Ele habita para sempre. Uma vez ele habitando.
Mas a questão que você levantou, né, que se ele estaria ou se ele partiria, é uma questão extremamente teológica, que não dá pra gente resolver hoje. Porque lá na frente, né, Jesus disse, se eu não for, ele não virá. Dando a entender que ele não estava, né? Não, mas no caso, ele poderia, no sentido que eu estava meditando aqui, é que como ele disse, se eu não for, no caso, ele estava com Jesus e ia, só que ele ia voltar de volta. Sim, sim. Ele está voltando. Só que ele fica e o Espírito volta. Sim. Sim. Amém. Então vamos lá, versículo 23. Ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Uma pergunta. Jesus podia ter começado o ministério dele antes? O que vocês acham? Tu tá com gaiatez, tu tá lendo o que eu escrevi. Era Deus que, porque nessa colocação dos 30 anos aqui de Jesus, foi no final da aparição de volta. E você vai iniciar lá, vai voltar, vai dizer, João apareceu no deserto. Mas João apareceu no deserto também quando ele completou a mesma idade. Lembrando que a diferença de idade deles era o quê? 6 meses. Mas abra em Números, capítulo 3, versículo 4. Isso, foi o que eu disse, não? Números, capítulo 4, versículo 3. Cuidado. Já tá de idade, Peu? Capítulo 4, versículo 3. Quem achou pode ler, por favor. Vai lá, Peu. Ixi. Vai. Contém todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda em conta. Homens de quanto? De 30 a 50 anos. Jesus podia ter começado o ministério dele antes? Não. Porque estava na lei de que só homens a partir dos 30 anos e até os 50 iriam exercer os serviços de sacerdócio. Hã? Na tenda era o tabernáculo, né? Ok? Deu para entender? Então, volte para Lucas, se você ainda não voltou para lá. Eu quero só que vocês percebam que não era permitido isso, né? E que, ao fazer isso, Jesus estava cumprindo a lei. Ele estava cumprindo a lei. Quando completou 30 anos, ele iniciou o seu ministério. Ok? O que foi? Para o ministério, por exemplo, de um pastor, por exemplo. Porque aqui é a mesma coisa, né? Para levantar um pastor, teria que ter uns 30 anos. É uma boa discussão. É isso? Só que aqui tem o quê? Para homem. E as pastoras? Para as pastoras, nem com. nem com nada. Só se for pasta de dente. Não, eu estou falando a respeito da mulher. Sim. Para homens. A tenda. A direção espiritual do povo. As pessoas, elas gostam de citar
duas mulheres do Antigo Testamento, né? Para dizer, pode, não sei o quê. Uma é Uda, que era uma profetisa, e a outra era Débora. Nenhuma das duas exercia função de sacerdócio. Nenhuma delas. Mesmo a Uda, que era profetisa, ela não era sacerdotisa. Na verdade, no Antigo Testamento, só quem tinha sacerdotisa eram os povos pagãos. Não existia, nunca existiu sacerdotisa no meio do povo de Deus. O sacerdócio sempre foi uma função masculina. E é o que a gente acabou de ler aí em Números. Separem homens de 30 a 50 anos, que sejam aptos para o serviço. Ok? O nosso tempo aqui no Novo Testamento é até a volta de Cristo. É os presbíteros, exatamente. Né? A própria palavra presbítero, o significado ao pé da letra dela é ancião. Ok. Então, continuando aqui, né? Se Jesus ele tivesse começado o ministério antes, ele estaria desobedecendo a lei de Deus. Então, o fato dele ter iniciado o ministério aos 30, ele estava exatamente no cumprimento da lei. Muito bem, meus irmãos. E aí a gente entra na genealogia de Jesus. Se você for um leitor atento, você vai perceber que essa genealogia, né, e provavelmente eu poderia dizer que nós não somos, porque a gente pula, né, as genealogias, mas se você fosse um leitor que gosta de prestar atenção nesses nomezinhos, você ia perceber que a genealogia de Mateus, ela é bem diferente. Ela é bem diferente, ela tem algumas diferenças. A primeira delas é justamente o fato de que, olha só o versículo 24. Aqui de Lucas. Lucas capítulo 3, lá na genealogia. Versículo 23, quer dizer, ele tinha cerca de 30 anos, como se pensava, filho de José, filho de José, e José era filho de Eli. Não desmarque aí, mas vá para Mateus. Capítulo 1. Versículo 15 e 16. Segundo lá, Lucas, José era filho de quem? Eli, né? Aí olha o versículo 15 de Mateus capítulo 1. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José. Então aqui Mateus está dizendo que José é filho de Jacó. E Lucas está dizendo que ele é filho de quem? Eli. Muito bem. O que acontece? Alguns acreditam, e isso não é unânime, tá? Mas alguns acreditam que esse Eli aí, ele na verdade, ele era pai de Maria. Ou seja, ele era avô de Jesus. E aqui Lucas está atribuindo ele como sendo o pai de José, primeiro porque é uma das questões que diferencia aqui Lucas de Mateus. Lucas, ele não cita mulheres na sua genealogia. Já Mateus cita 3. Ele cita, Mateus, 3 mulheres. Ele cita Raabe, ele cita Ruth e ele cita Maria. Só que Lucas não está citando nenhuma mulher. Então aqui, no lugar de Maria, está quem? José. Ok? Então,
se de fato Eli aqui é o pai de Maria, então essa genealogia aqui é de quem? Com certeza. De Maria. E a de Mateus é a genealogia de também de José. Deu para entender? Mateus, ele está fazendo a genealogia de Jesus a partir de José, e Lucas, ele está fazendo a genealogia de Jesus a partir de Maria. Entenderam? Sim ou não? Então, Mateus, genealogia de Jesus por parte de José, Lucas, genealogia de Jesus por parte de Maria. Então, esse Eli, alguns acreditam que era o pai de Maria, ok? É tanto que, olha só, o versículo 23 diz o seguinte: Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o ministério e era como se pensava filho de José. Por que como se pensava filho de José? Porque José não era o pai legítimo de Jesus. E aí, como se pensava filho de José, então Jesus era filho de Eli. Que aí ele está atribuindo ao avô materno a filiação de Jesus. Pode falar. Mas uma sequência de para frente e para trás. Porque Mateus, ele começa de Abraão, e a gente vai já falar sobre isso. E aí ele vai até Jesus. Aqui, ele começa de Jesus e vai até Adão. A gente vai já falar sobre isso. É uma voltando e a outra indo, né? Mas, Rebeca, passa aí o slide. Vocês podem perceber, aqui na direita de vocês, à minha esquerda, vocês vão ver a genealogia a partir de Maria. E aqui, à minha direita, à esquerda de vocês, é a genealogia de Jesus a partir de José. E aí, vocês estão vendo bem no centro que tem o nome de quem? Davi. E aí, Davi, para cá, para a esquerda de vocês, à minha direita, é a genealogia de Davi a partir de Salomão. E aqui, à minha esquerda, é a genealogia a partir de Davi pelo filho dele chamado Natã. Então, de Natã vem até chegar em Maria, e aqui de Salomão vem até chegar em José, ok? Vocês estão vendo aqui desse lado que o último nome antes de Jesus é Eli, mas com H. Vocês estão vendo? Maria, aí tem em cima. Estão vendo, não? Eli. Que realmente não importa. Aqui na Bíblia, algumas versões colocaram Eli com H. Não tem problema, é só uma questão de pronúncia. Porque com H fica Eli, ok? Mas é o Eli do mesmo jeito, é só uma questão de pronúncia. Então, aqui Eli, e aqui o último nome é Jacó. Tá vendo? Jacó, José. Eli, Maria. A partir de Natã, não importa de qual dos dois lados Jesus viesse, ele era descendente de Davi. Então, essa genealogia está mostrando que Jesus é descendente de Davi. Amém. Partindo para frente, como eu disse para vocês, tem algumas diferenças com a genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas. A primeira delas é a ausência dos nomes femininos, como eu já mostrei para vocês, né, que lá, já citei, na verdade, tem Raabe, Ruth e Maria, e aqui Lucas não cita nenhum nome de mulher. E isso. Pronto. Aí desligou. Oi, som. Oi. Pronto. Vamos lá.
Mateus começa com a genealogia, ao passo que Lucas coloca aqui no início do ministério de Jesus. E por que Lucas está colocando no início do ministério de Jesus? Pelo seguinte, é uma espécie de apresentação do ministério de Jesus, uma credencial de um verdadeiro rei, um verdadeiro representante humano e ao mesmo tempo representante de Deus, o Messias. Por isso a genealogia é colocada aqui. É Lucas apresentando quem é Jesus e de onde ele veio, quem ele é e quem ele está representando. E aí a última diferença é justamente aquilo que o Peu estava falando, que Mateus ele começa de Abraão e vem até Jesus, Lucas ele começa de Jesus e vai até Adão. Aí, eles vêm voltando, só que é mais extensa. Ele, vamos dizer assim, né? Ele estica até Adão. E por que Mateus para em Abraão? Porque o objetivo de Mateus era mostrar que Jesus era o rei de Israel. O evangelho de Mateus ele foi escrito com a finalidade de ser apresentado aos judeus. Então ele tem esse objetivo de mostrar que Jesus é o descendente de Abraão. Então ele está tentando mostrar, Mateus lá, que Jesus ele foi aquele ungido, o Messias, o Cristo de Deus que veio salvar o povo de Israel. Só que Lucas ele está mostrando que Jesus não veio salvar só o povo de Israel. Ele veio salvar quem? Toda a humanidade. Porque a humanidade começou em quem? Em Adão. E é por isso que Lucas vai até Adão. Porque ele é o salvador não só dos judeus. Ele é salvador de toda a humanidade. Toda a humanidade só pode ser salva em Jesus. Por isso Lucas estende a genealogia. Jesus é aquele que veio representar a raça humana. Se Jesus, primeiramente, se ele não fosse perfeito, o Filho amado de Deus, aquele em que Deus se agrada, ele não poderia ter ido para a cruz. E se ele não fosse o representante da raça humana, por isso a genealogia vai até Adão, ele também não teria pago os nossos pecados. Jesus, ele representa a humanidade na cruz. Toda a raça humana é representada na cruz. E aqueles que, obviamente, creem em Jesus, é aqueles que serão perdoados, aqueles que serão salvos através do seu sacrifício. Amém? O que a gente aprendeu hoje? Primeiro, a relação de Jesus com o Pai em oração nos mostra o quanto é importante e o quanto deve ser valorizado esse relacionamento com Deus através da oração. Jesus inicia o seu ministério em oração. Jesus sempre continuou praticando a oração durante todo o seu ministério. Então a oração aqui, já no início do ministério de Jesus, nos ensina, nos mostra o quanto para Jesus era importante essa relação com o Pai através da oração. 2. Jesus é o início do novo povo de Deus. E através dele somos uma nova criação de Deus. Jesus foi batizado porque ali estava se iniciando um novo povo. E todos nós que somos batizados no nome dele, nele, também nos tornamos uma nova criação de Deus através de Jesus. 3. Jesus é o Messias, o ungido de Deus, aquele que é o sacrifício perfeito e agradável a Deus.
Deus disse: esse é o meu filho amado em quem me agrado. E o fato dele agradar a Deus torna ele alguém que era o sacrifício perfeito e agradável. E por último, Jesus é o representante legítimo da humanidade e por isso pode nos representar por causa dessa representação da raça humana. Por ser ele aquele que é o único capaz de representar a humanidade, então só ele pode salvar a humanidade. Não pode haver salvação em nenhum outro, pois nenhum outro representa a raça humana. A genealogia vai até Adão, porque Jesus representa toda a humanidade. Representa toda a raça humana. E se ele é o único que representa a raça humana, e representou ela tanto no cumprimento da lei como no sacrifício, então não pode haver salvação em outro nome. Só pode haver salvação naquele que representou a raça humana no cumprimento da lei e no sacrifício agradável a Deus. Só Jesus pode salvar o perdido. Amém? Que nós possamos colocar isso em nosso coração. Que a gente tenha aprendido até, né, de certa maneira, a importância das genealogias, né, que elas têm um significado. O significado era tanto apresentar Jesus como demonstrar que Jesus era o representante de toda a raça humana. Ele veio desde Adão. Desde Adão, Deus veio preservando uma linhagem até chegar em Davi, até chegar em Jesus. Jesus é o nosso representante. Amém? Fiquemos de pé. Na próxima semana, a gente vai ver essa parte aqui da tentação de Jesus no capítulo 4. Iniciaremos o capítulo 4 e entraremos aqui nessa parte da tentação de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que verdadeiramente possamos ter aprendido muito a respeito do Senhor. Que verdadeiramente, ó Deus, a Tua palavra penetre em nosso coração, nos dando sabedoria, Senhor, que vem da Tua parte. Que cada vez mais essa palavra encontre morada em nosso coração. Continua a nos ensinar a Tua palavra. Continua a nos abençoar através da Tua palavra. Que ela traga conforto, consolo, que ela traga, Senhor, correção, repreensão, e que tudo isso sirva para crescimento de todo o Teu povo, de toda a Tua igreja. Que o conhecimento do Senhor, que o conhecimento da Tua palavra, Senhor, faça com que a igreja aqui no Gereissati 1, que todos esses irmãos que aqui hoje vieram, eles venham crescer mais no conhecimento e no temor do Senhor. E todos aqueles que vierem acompanhar essa série de exposição do Evangelho de Lucas, também possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos abençoa, nos fortalece, nos transforma através da Tua palavra. E, no mais, te pedimos, Senhor, nos leve em paz, nos protege no caminho de volta e que possamos sair deste lugar edificados pela Tua palavra. É isso que rogamos, te pedimos e em Cristo Jesus te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem dar a paz do Senhor, seu irmão. Amém.